As IAs vão salvar os jogos indies. Exatamente, salvar os jogos indies. Isso é algo que eu já quero falar há um tempo, mas não sei, eu só nunca falei disso no canal. Talvez um vídeo assim não combinasse com o tipo de vídeo que eu fazia antes. Então, agora que teve essa mudança gigantesca no canal, eu decidi que eu vou finalmente falar sobre isso. Então, sem mais enrolação, deixa eu te explicar essa parada toda. Bom, como eu disse no meu vídeo Não Crie Jogos Bons, se você não viu esse vídeo, clica nos cards aqui em cima e dá uma olhada. Como eu disse nesse vídeo, criar um jogo indie nesse escopo aí de jogos como Hollow Knight, Undertale e etc. é muito complicado e não vale muito a pena. Principalmente se você estiver fazendo um jogo sozinho. Claro que Não Crie Jogos Bons é só um título chamativo, né? Eu não tô falando pra você literalmente fazer jogos ruins, igual teve gente que achou. Esse tipo de título é totalmente normal na plataforma. Bom, o que eu disse naquele vídeo era que é muito melhor você, que é um desenvolvedor solo, você criar jogos mais simples e mais rápidos de se fazer, ao invés de criar jogos no escopo de jogos como Hollow Knight, Celeste, etc. Porque sim, dá muita vontade de criar esses jogos, a gente tem muita paixão por esses jogos independentes e a gente se inspira muito neles, mas eles são um em um milhão, e se você tentar fazer um jogo assim, você provavelmente nunca vai conseguir terminar o seu projeto. E se terminar, a chance dele acabar sendo ruim é gigantesca, porque jogos são a mídia de arte mais difícil de se fazer em todo o mundo. E ainda por cima, a chance desse jogo vender mal é grande, principalmente se você não tiver uma comunidade previamente engajada. E inclusive isso é algo que eu vou ensinar no meu curso, hein? Se quiserem saber mais, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que eu falo sobre o meu curso. E beleza, onde que as inteligências artificiais entram nisso? Bom, como eu disse há tipo 10 segundos atrás, jogos são a mídia de arte mais difícil de se fazer sozinho. E isso acontece porque para criar um jogo muito foda, você precisa de roteiro, storytelling, game design, level design, programação, fazer sprites, músicas, efeitos sonoros. Se o seu jogo for 3D, modelagem 3D também. E tudo isso, em empresas grandes, cada uma dessas funções tem várias pessoas específicas que são especializadas nessas funções. E já para jogos indies de equipes pequenas, geralmente você tem ali o cara que é programador, o cara que é ilustrador e geralmente é só isso, porque achar pessoa que faz música ou modela 3D é muito complicado. Se no seu grupo de desenvolvedores tem um mano que faz música ou que sabe modelar, valorizem ele, chupem as bolas dele porque esse tipo de habilidade é muito difícil de se ter. Se você tem uma equipe pequena que não tem gente pra fazer essas funções, você vai precisar dar um jeito ali, né? Se você tem dinheiro pra investir, dá pra pagar uns freelancers pra fazer música e tal. Mas se você não tem dinheiro, o que geralmente os desenvolvedores fazem é usar sons de uso livre da internet, ou comprar sons e músicas pra eles terem o direito de usar. Porque existem diversas soundtracks de uso livre por aí que qualquer um pode usar no seu jogo. Algumas você precisa dar créditos ao autor, e outras não. Mas sim, tem como encontrar facilmente na internet músicas e sons que você pode usar nos seus jogos de graça. Aí você pode pensar, então problema resolvido, né? Bom, mais ou menos, porque mesmo que as músicas e os sons forem bons, ainda assim o seu jogo é o seu jogo. E é muito difícil que uma música feita por terceiros consigam captar a sensação que você quer que o seu jogo passe. Então, usar sons e músicas livres ou pagas na internet fazem o seu jogo poder parecer um pouco genérico demais, o que definitivamente é um problema. Tipo, imagina se Hollow Knight, ao invés das músicas serem do Christopher Larkin, imagina se as músicas fossem substituídas por músicas de uso livre por aí, feito por terceiros. Tipo, por mais boas que possam ser as músicas que eles peguem, elas muito provavelmente não iam conseguir transmitir pro jogador a sensação que as músicas do jogo original transmitem. Porque as músicas originais foram pensadas pro jogo, para aquela gameplay, para aquela história, para aqueles personagens e para aquela situação. E isso se perde completamente com as músicas feitas por terceiros, o que faria que provavelmente Hollow Knight não tivesse feito o mesmo sucesso que ele fez. Mas é aí que vem as IAs. Como vocês perceberam nos últimos meses, as IAs estão evoluindo muito, principalmente na geração de imagens, né? Mas aquela trend do estúdio Ghibli é só a ponta do iceberg das possibilidades que as IAs têm. Porque com as IAs dá pra gerar sprite sheets completas, dá pra criar música, criar um monte de coisa. Você pode pedir ajuda pra programar o seu jogo, corrigir bugs no código e etc, etc. É muita coisa. E claro, as IAs elas não são perfeitas ainda. Os códigos que elas geram muitas vezes são terríveis, algumas imagens ficam muito genéricas, fica muito na cara que é de IA, e as músicas também têm muito pra evoluir ainda. Mas tipo, considera que há tipo 2 anos atrás, as IA geravam isso de imagem. E hoje em dia elas geram isso. Isso foi uma baita evolução, e foi muito rápido.
As IAs estão evoluindo muito rápido, então imagina daqui a 5 anos, 10 anos, imagina o nível que as IAs ainda vão chegar. E a mesma coisa se aplica para as IAs de música. Hoje em dia elas ainda produzem músicas meio genéricas demais, dá pra perceber fácil que é de IA, mas imagina daqui a 5, 10 anos no futuro, qual é o nível que essas IAs vão chegar. E apesar de eu não gostar de consumir algum produto que é usado IA nele, eu ainda assim consigo relevar totalmente quando ela é feita por equipes pequenas de baixo orçamento, ou desenvolvedores independentes, porque querendo ou não, isso quebra um galho do caralho na produção dos jogos, facilita muito a vida dos pequenos desenvolvedores e no geral de pequenos negócios. Se você for contra o uso de IA para gerar imagens, você automaticamente precisa ser contra o uso de IA para, por exemplo, remover o background de um vídeo com um clique no CapCut. Até porque, você não pode usar isso porque tem gente que tem o trabalho de cortar o fundo do vídeo manualmente, frame por frame. Você não pode usar o CapCut, que é um editor de vídeo facilitado, porque tem gente que demorou anos da vida aprendendo softwares mais complexos pra fazer o que você faz com um clique no CapCut. Então, tipo, uma pessoa que é contra a IA, ela é basicamente contra a evolução da internet. Então eu acho muito estúpido quem fala que não pode usar IA pra gerar a imagem do estúdio Ghibli, por exemplo, porque você deveria pagar um artista pra fazer isso. Tipo, não faz nem sentido, porque uma pessoa que usa IA pra fazer ela em versão estúdio Ghibli, ela não usou IA pra fazer isso por mal, ela só usou porque ela tava com curiosidade de ver ela em versão Estúdio Ghibli. Nunca que essa pessoa ia procurar um artista pra fazer isso, então ela automaticamente já não é um cliente em potencial. Mas usar IAs gasta muita energia e tal, e sei lá o que, afeta o meio ambiente, sei lá o que lá. Mano, a internet inteira afeta o meio ambiente. A internet inteira gasta energia pra caralho. Se você é contra IAs e fica usando essa causa de meio ambiente como máscara pra ser contra a IA, então você tem que deixar de usar a internet inteira. Senão você tá sendo totalmente hipócrita. Porque os servidores do YouTube, por exemplo, são milhares de computadores reunidos em diversos lugares do mundo. Para manter esse sistema funcionando, gasta muita energia, muita mesmo. Então, cara, é simplesmente hipócrita reclamar de IA por causa disso. As IAs ajudam muito pequenos desenvolvedores, criadores de jogos independentes e criadores de conteúdo pequenos como eu. Eu usava no canal os desenhos de um amigo meu que eu tinha comprado com ele, que era esse personagem aí que eu usei por um tempinho no canal. E sim, as artes ficaram muito bonitinhas, e eu pretendia usar elas pro resto da vida do canal. Mas aí eu decidi dar uma mudança no estilo do personagem pra algo mais anime, digamos assim, algo mais realista, menos cartunesco, porque eu sentia que aquele personagem cartunesco podia atrair um público meio infanto-juvenil pro canal, que é algo que eu não quero, afinal eu falo palavrão aqui no canal, e eu também não faço conteúdozinho de entretenimento, eu faço conteúdo sério de agregar valor. Então foi por isso que eu mudei o personagem do canal, e pra mudar eu decidi usar IA, porque esse tipo de desenho que eu queria nesse estilo aí sairia muito caro, e eu não tenho essa condição de pagar tão caro em desenho, por mais bonito que seja, então eu acabei recorrendo a usar IA. E eu tenho realmente preferência em usar desenhos feitos por humanos. Apesar das imagens de IA terem ficado bonitas, eu não queria usar, porque eu ainda tenho preferência em arte humana. Então, quando eu tiver condições no futuro, eu troco esses desenhos de IA por algo feito por um artista de verdade. Mas vai ser só no futuro, né? Porque desenho assim é muito caro. Mas é a vida, né? Eu quero mudar meu personagem, a IA faz isso de graça pra mim. Não fica tão legal quanto um ser humano de verdade fazendo, mas ainda assim fica bonitinho. E é o que tem pra hoje. E a mesma coisa se aplica para o desenvolvimento de jogos. Você pode fazer sprite sheets inteiras com IA, fazer a capa do seu jogo com IA, usar IA para ajudar a escrever a história do seu jogo, por exemplo. E quando eu falo ajudar a escrever, é literalmente só ajudar. Não é para usar IA para fazer tudo para você não, seu preguiçoso. A inteligência artificial veio para te ajudar e não para fazer tudo por você. Você pode usar ela pra fazer tudo no seu jogo? Pode, claro que pode, não tem ninguém te pedindo. Mas provavelmente vai ficar meio ruim, né? Porque as IAs ainda criam coisas meio genéricas demais. Então, o ideal é usar ela de apoio, e não de ferramenta principal. E quando eu falo usar de apoio, eu falo tipo, ChatGPT, me ajude a pensar na lógica por trás de um sistema de tiro que eu quero implementar. Me dê dicas pra otimizar meu jogo e deixar ele mais leve. Me ajude a corrigir esse bug que crasha meu jogo e depois me explica como que você conseguiu corrigir. Sabe? É tipo isso. As IAs ajudam demais a nossa vida como desenvolvedor de jogos. E por isso eu acho interessante as IAs e eu gosto muito delas. Claro, sempre vai ter gente preguiçosa usando IA pra fazer coisas tudo sem alma e tudo horrível. Sempre vai ter a empresa gigantesca que lucra milhões e milhões demitindo artistas de verdade pra colocar a imagem de IA no todinho deles. Sempre vai ter. Sempre. Mas isso aí não é culpa das IAs.
é culpa do ser humano otário que tá usando a IA de forma toda errada. Do mesmo jeito que tem ser humano idiota usando a internet, que é uma fonte de conhecimento infinito, onde você pode aprender literalmente qualquer coisa aqui dentro. E o ser humano tá lá, usando isso pra ver memezinho e videozinho de treta que ninguém liga. E claro, eu tô me incluindo nessa, né? Fazer o quê? Mas, do mesmo jeito, vai ter as pessoas usando IAs, que são a evolução da internet, onde você pode aprender muita coisa, aprender até mesmo uma nova língua conversando com o IA em tempo real. Você pode fazer um monte de coisa útil, e mesmo assim as pessoas ainda vão usar para motivos burros, ou para tentar se aproveitar e ganhar dinheiro fácil. Bom, faz parte, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser me apoiar, você pode assinar o Seja Membro do canal. Tá só R$ 1,99, que é um valor simbólico com um pouquinho de benefício ali, só pra quem quiser apoiar o canal mesmo de uma forma mais direta, digamos assim. Mas se você não puder, tudo bem, um likezinho seu aqui no vídeo já vai fazer meu dia. Então, é isso. Falou. Adeus. Caramba, eu cansei de gravar esse áudio, hein? É difícil gravar áudio pros vídeos, meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer, eu quero beber água.